nossa discussão aqui de como é que a gente está propondo selecionar acesso, né, para o nosso programa de melhoramento. A gente vai falar um pouco aqui da aplicação do índice de seleção nessa etapa do nosso trabalho, né? O que acontece? A gente verificou, né, que existia, no caso para a fava verde, correlações sempre positivas, né, para esses caracteres que a gente avaliou. Mas para a fava seca, a gente observou o seguinte, que existe correlação negativa entre os caracteres, né? Ou seja, a gente viu, né, que se a gente, até na aula, na parte passada, que a gente viu que se a gente ganhasse em produtividade, né, e espessura de vagem, a gente perdia em largura de vagem. Então, pode acontecer isso, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente vê aqui que a produtividade está correlacionada negativamente, aqui infelizmente está pequena, né? Mas está correlacionada, a gente pode ver aqui, ó, por essa parte da figura, que a produtividade está correlacionada negativamente com peso de 100 grãos, está correlacionada negativamente aí com peso de grãos por vagem, está correlacionada negativamente aí com peso de vagem, ou seja, né, o que a gente observa? Que os materiais mais produtivos, eles têm menores grãos, ó, porque eles pesam menos em 100 grãos, tem menor peso de grãos, menor peso de vagem, né? Então, se a gente pensa que fava, né, uma das características que diferem, né, os consumidores, né, pelo interesse do feijão comum é o tamanho do grão. Então, geralmente, os consumidores de feijão fava, eles procuram grãos maiores, né? E o que está acontecendo aqui? A gente está vendo que se a gente selecionar os materiais mais produtivos, a gente vai perder um pouco no tamanho do grão. Isso aí aconteceu também com... Vou ilustrar aqui isso para ficar mais fácil. É como se esses materiais aqui, ó, de fava, que é feijão fava, fossem os mais produtivos, né? No entanto, tem grão pequeno. E o que o mercado deseja, em sua maioria, acesso, né, materiais, cultivares que tenham uma boa produtividade para poder atender o produtor, mas também tem o grão grande para atender o consumidor. Isso aí acontece também com o milho pipoca, né? O que foi que os autores desse trabalho aqui observaram? Eles observaram o seguinte, ó: a massa de 100 grãos e a produtividade de grão de pipoca são as variáveis com maior associação, porém contrária para a capacidade de expansão, né? O que é que isso implica? Implica o seguinte, que os materiais de pipoca mais produtivos, eles têm uma menor capacidade de expansão. Isso aí também não é desejável para o consumidor, né? O consumidor, ele tem interesse em pipocas com maior capacidade de expansão. Tudo bem? Então, para poder atenuar, né, diminuir um pouco esse problema de correlação aí negativa entre características de interesse, o que a gente pode utilizar? Pode utilizar índice de seleção, né, no sentido de selecionar materiais promissores para a maior parte das características simultaneamente. E aí a gente tem os índices de seleção paramétrica, quando você trabalha com amostras representativas de uma população, né, e quer estimar os valores para esta. E também os não paramétricos, quando você não tem interesse de fazer estimação, somente ranquear, né, os acessos que você está trabalhando, já que eles não são amostras de uma população. Então, aí, utilizando os índices de seleção, foi que a gente observou. Nós utilizamos dois índices de seleção não paramétricos, de Mullen-Mock e o genótipo ideótipo. A gente observou que a maior parte dos materiais indicados pelo Mullen-Mock coincidiu com o genótipo ideótipo, né? Então, essa coincidência é bom, né? Que indica aí realmente a superioridade desses acessos em relação aos demais, já que dois índices aí indicaram mais ou menos os mesmos. Isso aqui para fava verde, né? Que é um índice de seleção que a gente aplicou para a fava verde. E aí a gente aplicou também os mesmos índices de seleção para a fava seca. Foi o que a gente observou. Mudou um pouco a posição, ó, mas dos 14 acessos trabalhados pelos índices de seleção, os cinco primeiros foram coincidentes para
os dois índices de seleção, né, que mudou um pouco a posição. Então, indicando também a superioridade, né, desses acessos aqui, caso a gente tenha interesse de trabalhar com fava seca. Aí eu vou fazer um parênteses aqui para a gente poder verificar o seguinte. Ó. Quando a gente observou o índice de seleção para a fava verde e o índice de seleção para a fava seca, né, aqui a gente está trabalhando com as 5 variáveis que trabalhamos para a fava verde, né, fazendo a seleção simultânea com base nessas 5 características, e a seleção simultânea aqui com base nas 9 características para a fava seca. O que a gente observa aqui? Ó, que os acessos, o FPI 1246 e 11112, eles foram coincidentes, né? Tanto para a fava verde como para a fava seca, eles foram indicados pelos índices de seleção. Apesar de a gente saber que não está trabalhando com as mesmas características, né? Mas o que a gente observa é que a maior parte dos acessos que foram indicados por serem superiores para a fava verde, eles não coincidiram com os mesmos acessos para a fava seca, ou seja, os materiais a serem indicados para a fava seca diferem dos materiais, né, em sua maioria, indicados para a fava verde, diferem dos materiais que são indicados para a fava seca. Então, nesse sentido aí, o que a gente pode levar em consideração é o seguinte, que é importante, né, se a gente for trabalhar, quando a gente for trabalhar a seleção de genitores, a gente pense em desenvolver um programa de melhoramento para a fava verde, com determinados acessos como genitores, e para a fava seca a gente também tem que tomar cuidado na seleção desses acessos para iniciar os cruzamentos e o programa de melhoramento para a fava seca. Tudo bem? Até a próxima.